Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Raquel Punk e sou professora do curso de Ciências Sociais da Escola de Educação e Humanidades da PUC Paraná. E hoje eu venho aqui para dar algumas dicas para que vocês se saiam muito bem nas questões de sociologia. Mas como assim? A professora não é de Ciências Sociais, vai falar de Sociologia? Muito bem, vamos começar por aí. As Ciências Sociais é como se fosse um guarda-chuva. Debaixo desse guarda-chuva, nós temos a Sociologia, a Antropologia e a Ciência Política. Estas áreas, elas constituem boa parte das questões que estão mencionadas nas provas do Enem. Por quê? Lá nós temos áreas temáticas da Sociologia. Nós também temos questões relacionadas à diversidade cultural, à estratificação social, as próprias teorias sociológicas, que vocês devem conhecer, os nossos famosos três porquinhos. Sabem quem são os três porquinhos? Os nossos clássicos, os considerados pais da sociologia. Marx, Weber e Durkheim. E também nestas questões aparecem aspectos relacionados ao poder, à questão do Estado, à política, ao mundo do trabalho, aos meios de produção. Todo este universo, ele compõe as ciências sociais e dentro deste universo nós temos então a sociedade. Eu faço parte da sociedade, você faz parte da sociedade, seus amigos, né? E nós temos então os grupos sociais, as instituições sociais, os modelos sociais que nós imitamos muitas vezes e nos pautamos para nos relacionar com os outros. Então, este processo de relações sociais que se interage com o que nós temos no nosso entorno, com a forma como nós agimos dentro dessa sociedade, quais são os nossos valores, o que nos norteia, né, na nossa atuação, é que constitui então a área das ciências sociais. Nesse sentido, quando a gente for olhar lá nas diretrizes, né, que fala sobre o que tem que aparecer nas provas do Enem, a primeira competência da área de ciências humanas e suas tecnologias está relacionada a compreender os elementos culturais que constituem as identidades. Que identidade? Não é o RG, né? Não é o registro geral, mas é a sua identidade cultural, né? Os seus hábitos, por exemplo, os seus gostos de música, né? A questão das festas, né? Populares. Então, todos os aspectos da cultura, como os povos se identificam e se relacionam, a produção da memória das sociedades humanas, a questão das representações da diversidade do patrimônio cultural e de suas sociedades, né? Então, estes elementos fazem parte também da questão das ciências sociais dentro da linha da antropologia. Nesse aspecto, a gente tem também um outro ponto importante, que é compreender as transformações que estão ocorrendo no espaço, né, onde a gente vive, no seu bairro, na sua cidade, no entorno da sua escola, como produto das relações socioeconômicas e do poder. Esta reflexão compõe um dos pontos de estudo, né, da sociologia. Então, por exemplo, como ocorre a dinâmica dos fluxos populacionais e o enfrentamento dos problemas de ordem socioeconômica? Muito em voga, né, muito na moda essa discussão, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo da pandemia. Será que houve uma mudança nas formas de enfrentamento dos problemas econômicos e sociais aqui no Brasil desde então? Por que nós tivemos então talvez um aumento, né, na taxa dos desempregos? Quais foram os pontos, né, que levaram a essa situação? Que mudança no mundo do trabalho está ocorrendo? Quantas pessoas também mudaram de cidade, inclusive, em função da pandemia, porque perderam seus empregos, retornaram às suas cidades de origem, né? Então, são elementos que aparecem dentro dessa competência. Em consequência disso, um dos nossos autores, o Marx, ele fala
da teoria dos conflitos, né? Então, quando há uma luta de classes, quando as pessoas não estão conseguindo ter uma vida digna na sociedade, esse conflito aparece, né? E aí nós temos os movimentos sociais. Vocês lembram que há algum tempo nós tivemos um movimento dos motoboys, especialmente acho que foi na cidade de São Paulo, né, reivindicando melhores condições de trabalho, que eles tivessem maior visibilidade, né, no sentido de segurança, inclusive, de trabalho. O que é isso? É um movimento social, né, é uma dinâmica de organização de movimentos sociais em decorrência de uma situação que nós estamos vivendo. E isso importa na participação da coletividade. Como que a gente encara tudo isso e como que a gente participa, né, desses movimentos sociais. A outra competência se refere à questão do papel das instituições sociais, das instituições políticas, das econômicas e como que elas se associam a diferentes grupos, né? E mesma coisa, de que modo que elas podem, né, influenciar a organização desses movimentos sociais. A quarta competência está relacionada aos impactos, compreender as transformações técnicas ou tecnológicas, né, e como que essas transformações elas impactam nos processos de produção ou no desenvolvimento do conhecimento. Por exemplo, agora nós estamos tendo um crescimento bastante significativo das pesquisas na área de saúde. Por quê? Há uma necessidade social com relação a isso, uma sobrevivência, né, humana. O outro ponto é de que forma essas técnicas, essas tecnologias vão influenciar na nossa vida social. Tempos de isolamento, vejam que temática mais atual, gente. Como que a tecnologia está influenciando as nossas relações sociais no sentido do convívio, né? Muitos de nós, porque a pandemia não acabou, né, e certamente será um dos pontos que será argumentado, trabalhado dentro da prova do Enem, pode questionar essas novas formas de relações. E, nesse sentido, vocês têm que estar preparados para ter argumentos favoráveis ou contrários, ou ambos, né, com relação às modificações que nos são impostas em função dessas novas tecnologias que foram colocadas para a gente, né, na nossa vida social e no mundo do trabalho. Por outro lado, essas tecnologias elas são muito positivas para aqueles que têm acesso, né, a elas, como nós. Se nós não tivéssemos a tecnologia, eu não poderia estar falando com vocês agora, né, dando essas dicas valiosas, que eu espero que vocês aproveitem. Outro ponto interessante, que está na competência de área número 5, né, dessa matriz de referências, é como que vocês podem, né, considerando a sociologia, compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia. Nós estamos nas vésperas das eleições municipais. De que forma você, eu, sua família, pode atuar como um cidadão consciente na sociedade? Então, avaliando realmente, por exemplo, as propostas, né, desses futuros governantes, o que eles querem com isso, né? Analisar as lutas sociais, as conquistas que foram conseguidas ao longo do tempo, né? De que forma as escolhas ou essa valorização, essa consciência que a gente tem que ter do nosso papel social pode interferir de alguma forma nas mudanças nas legislações e nas políticas públicas. Então, nós não estamos à parte desse processo político, e sim dentro desse processo político. E precisamos, então, estar atentos para depois poder cobrar, né, políticas públicas que sejam de qualidade e atendam às demandas de toda a população. Por isso que é importante que vocês estejam preparados para relacionar a cidadania e a democracia com a organização das sociedades. Porque em alguns países, talvez, essa organização seja mais satisfatória do que em outros. Então, vale a reflexão, né? Nós temos uma série de possibilidades aí de reflexões sobre esse tema.
Então, pessoal, eu espero que essas dicas tenham contribuído para vocês. É a nossa primeira conversa, nós vamos ter outros encontros e daí nós vamos falar separadamente da sociologia temática, né, a questão do trabalho, os principais autores brasileiros que tratam da sociedade brasileira, a diversidade cultural, a questão da estratificação social, as classes sociais, as teorias sociológicas, né, Marx, Weber e Durkheim, como falei, as relações de poder, Estado e política, né, e finalmente nosso encontro também, nossos próximos encontros vão tratar da questão do mundo do trabalho e os meios de produção. Espero que vocês tenham gostado, contem com a gente aqui na PUC e até a próxima. Um beijo, pessoal, se cuidem!